Boa noite. E aí, tio? Firmeza? Suave. Então tá bom. Com sono já, cara. Nossa, nem me fale. É, Sono constantemente. acontece. Ai, cara. Vamos lá para mais uma, né? Mais uma semana de quarentena. É isso aí. Nossa. Toda aula a gente fala, né? O dia acaba. Agora quando, eu não sei mais, né? Só Deus, né? Só Deus sabe. Mas já que tá a maioria aí, vocês estão em 8, né? As aulas vocês já viram, prorrogar até dia 22. Semana de prova é maio, né? 12, por aí. É 3 de maio as provas, né? Parece 12, a partir do dia 12, não é? 12. 12, 13, por aí. Isso é a semana, segunda semana de maio. Mas vamos ver o que vai dar isso, né? Sim. Isso aí. Não dá para saber, mas a gente tem uma reunião, não sei como que vai funcionar essa prova, mas daí na quarta, o primeiro horário, eu já falo, converso com vocês sobre como que vai. Beleza. Porque eu também não sei, de verdade. Eu não sei. Tá na mesma barca. Não, eles vão explicar certo, né? Mas eu não, de verdade, sim, ainda a gente não sabe como vai ser as provas, como vai funcionar tudo isso. Enfim, vamos ficar parados, né? É, mano, seguir o barco pra não perder o semestre, né? Não, perder não perde, não. Mas, sei lá, né? Tenso. É difícil, cara. Já quis, É. né? Tá, você tem outros trampos que você faz, né? Tá afetando tudo isso aí? Tá Não. tudo parado, né, mano? É. Parado. Mas faz parte, não dá nada, não. Tô me encanando com nada, com essas coisas, não. Se ficar, você pira, né? Então, tem que ficar de boa. Porque senão você dá uma pirada, né? Se ficar meio pensando em tudo que tá acontecendo, você dá uma pirada. Então, vai de boa, deixa rolar. Vamos, vamos levando. Um dia de cada Bem isso, vez, né? né? Não sabe, na verdade, você não sabe como vai ficar nada, né? Não dá pra saber. Fui no meu cunhado quinto, que é importação lá, ele tava bem preocupado, cara. Ele tá preocupado. Beleza, né? É, ele tem que estar preocupado, porque tá tudo. Os países aí em volta tudo parado, né? Ainda mais dólar alto, euro É, alto. não compra, ninguém tá comprando produto É. dele, então não tem isso, né, velho? Não tem isso. Eu acho que vai ter uma mudança de classe aí nervosa em tudo isso que tá acontecendo, mas
Não Ah, sei. com certeza. Eu não sei o que vai acontecer, porque na verdade ninguém sabe o que vai acontecer, né? Essa é a real. Mas enquanto tá aí, vamos que vamos, né? Vamos Sim. levando. Vamos lá então, povo. Vou esperar todo mundo chegar, a gente fica aqui até sabe Deus que hora, né? Ninguém chega. A gente está continuando aí nesse modelo um pouco diferenciado. Lembrando aí, não sei se tinha gente, a gente vai até esse recesso do dia 22. As aulas se iniciam presencialmente dia 22, vamos ver. Uma semana de prova, que eu sempre esqueço, a partir do dia 12 de maio. Essa é a ideia que vai rolar, mas a gente não sabe, né? Mas enquanto isso, vamos levando, conforme tá trabalhando aqui, para ver o que vai rolar. Já deixei lá o material para vocês, não consegui colocar ontem, Páscoa, né? Não deixei para hoje de manhã, mas sempre tento colocar um dia antes, beleza? Beleza. Show? Aula 11 que a gente fala dessa. Só admitir o povo aqui, essa questão aí da prestação de serviço e etc. A gente parte para uma ideia um pouco diferenciada aí, beleza? Onde a gente fala dentro dessa questão da flor de serviço. É um nome um pouco, vamos dizer assim, sugestivo, né? Um pouco diferenciado para tudo isso que a gente vê, mas ela foi criada pelo Lovelock, que é um cara que trabalha toda essa questão de serviço de uma forma aí totalmente inovadora dentro dessa questão acadêmica, beleza? Então, essa questão da flor de serviço, simplesmente ela faz uma analogia ao modelo realmente de uma flor, onde o centro dela, o núcleo, vai ser correspondente a um produto, vamos colocar assim, e as pétalas, na verdade, vão representar todos os tipos de serviços que estão envolvidos dentro dessa flor. Então, para a gente não confundir muita coisa, não ficar muita informação rolando ao mesmo tempo, eu dividi ela de duas formas, beleza? Eu dividi a primeira etapa, a primeira aula, essa aqui que a gente está vendo, dentro dessa questão de flor, em 4 serviços. A gente vai falar, na verdade, dos facilitadores. A gente faz essa introdução, fala dos facilitadores, e na próxima aula a gente entra, vamos dizer assim, e fala um pouco sobre essa questão dos serviços realçadores, beleza? Então, como a gente disse aí, vão existir 2 tipos de serviço vinculados à questão aí do produto principal, do serviço principal. Dentro dessa questão dos serviços, vamos dizer assim, facilitadores, que é essa primeira parte que a gente vai ver, a gente tem que pensar que ela vai ajudar os nossos clientes, ou vai permitir que os nossos consumidores usem o produto com uma eficiência muito maior, ou seja, ela me ajuda a isso tudo alcançar, beleza? E quando a gente fala dos realçadores, a gente pensa em agregar valor, vamos colocar dessa forma, dentro dessa prestação de serviço. Então, eu agrego valor na primeira parte, e na outra eu tento facilitar a vida dos meus consumidores, tá? Então a gente começa a entender que dentro dessa flor de serviços vão existir aí 8 formas de se trabalhar, como a gente disse anteriormente, 4 e 4, beleza? 4 realçadores e 4 facilitadores. Que eu não sei se está todo mundo com o slide aí, mas para a gente tentar entender essa questão da flor, como se fosse aqueles desenhos de flores mesmo que a gente tem dentro do desenho convencional que a gente faz, onde a pétala existe uma divisão. Então, eu vou ter dentro dos serviços, né? Falando de todos aí Isso de uma aqui. forma... Ué? Não, é eu que... Florzinha desse aqui. Dentro dessa questão da flor aí, vamos colocar assim, né? A gente tem os serviços de informação, consulta, recebimento de pedidos, hospitalidade, salvaguarda, exceção, cobrança e pagamento. Então, dentro desses 8, são 4 divididos por 4. Então, nessa primeira etapa, a gente vai ver os serviços de informação, recebimento de pedidos, vamos colocar assim, cobrança e pagamento, que são os serviços, os elementos aí facilitadores, dentro dessa questão da flor de serviço. E a gente joga os outros 4, que são realçadores, né, para a próxima aula, para a gente conversar. Então, o primeiro serviço que a gente tem aqui, a gente chama de informação. Qual o grande objetivo, na verdade, de tudo isso? É você fornecer informação sobre o produto que está sendo consumido, beleza? Então, nós sabemos que os nossos clientes, eles frequentemente vão requisitar informações sobre aquilo que ele está consumindo, sobre o que ele quer obter, vamos dizer assim, seja ele um produto ou um serviço, tá? E, às vezes, ele vai ter que lembrar, vamos colocar assim, de tudo aquilo que está acontecendo, como está todo o processo dele.
alguns exemplos para a gente tentar entender como a gente pode trabalhar dentro da flor de serviço esses serviços de informação. A gente pode dar aí uma orientação para você chegar a um local de serviço, algum tipo de programação, horário de atendimento, valor, que é super importante, né? Dentro dessa questão da compra do produto, ilustração sobre a utilização do produto principal, algum tipo de lembrete, comunicação de venda, comunicação de mudança e algum tipo de documentação. Para a gente tentar entender, eu tentei trazer alguns exemplos mais locais assim. Lógico que a gente não dá para pegar tudo. O primeiro exemplo que eu dei de informação, para vocês entenderem como funciona isso, eu entrei no site da Grande Londrina, e dentro desse site, depois no vídeo lá da aula, ou até mesmo nos slides, dá para compreender um pouco melhor. Eu tentei colocar aqui um exemplo de como você busca esse horário dos itinerários de ônibus, beleza? E aí eu coloquei aqui a linha 305, na verdade, que é a linha que, não vou dizer que todos, né, mas uma parcela da nossa população ali, da Positivo, utiliza essa linha. Então, se eu quiser saber esse tipo de informação, vamos dizer assim, relacionada a esse tipo de serviço, eu entro lá no site da Grande Londrina, faço essa busca e automaticamente eu sei de todos os horários ou todos os itinerários, vamos dizer assim, do ônibus, beleza? Então, é um serviço, querendo ou não, de informação. Ele está trabalhando dentro dessa forma, ok? Outro exemplo que eu trouxe também, eu acho que daí a maioria de vocês já deve ter utilizado, vamos dizer assim, para compra, ou não sei se por curiosidade, vamos dizer assim, né, só para vocês conhecerem um pouco mais, tem o site aí da Estante Virtual. Eu não sei se vocês conhecem ou não, mas quem não conhece vale muito a pena. Vocês estão terminando o TCC aí, às vezes não encontram muitos livros. Essa Estante Virtual, na verdade, ela é um site onde ele agrupou vários sebos do Brasil. Então, se você digita lá um título, automaticamente ele faz uma busca e vai te dando os melhores preços correlacionados a livro. Então, é bem bacana essa questão da estante virtual, tá? Vale muito a pena conhecer, jogar lá alguns exemplos, que vocês vão entender como funciona. E a parte que eu trouxe de exemplo é como você consegue comprar esse tipo de produto. Então, dentro do próprio site, ele te informa, ele te mostra tudo isso, o caminho que você tem que seguir para você adquirir, vamos dizer assim, a compra desse produto. Então, esse é um tipo de serviço que a gente tem dentro da questão da flor. Eu tenho o produto, então eu informo o meu consumidor que caminho ele tem que seguir, o que ele tem que fazer, a forma que ele tem que agir. Okay? Dentro ainda dessa questão da flor, nós temos essa questão do recebimento de pedidos. Então, nós sabemos aí, né, ou o grande objetivo, melhor, dentro dessa parte, é fornecer meios para que o cliente manifeste a sua decisão de compra. Ela pode ser por meio de uma inscrição, vamos dizer assim, ele pode ser por meio de um pedido, ou pode ser por meio de uma reserva de um hotel, por exemplo. Então, a gente entende que muitos desses bens e desses serviços que são ofertados para nós consumidores, eles têm que ser pedidos ou reservados de uma forma antecipada. Né? Vamos pensar assim, você está se programando para umas férias, você já vai antecipando o máximo que você consegue fazer e você vai recebendo todo esse tipo de pedido. Vamos lembrar que a informação você já pediu lá. Então, talvez o seu processo de decisão ele já tenha sido feito naquela primeira etapa. Então, agora você está recebendo todas as informações correlacionadas a ele. Tá? Então, você como consumidor, você precisa saber o que está disponível e o que não está disponível para você. E muitas vezes, você quer uma garantia que isso vai ser entregue. Tá? Como exemplo, a gente pode citar aí, desculpa, uma associação, um clube, um programa, isso pode ser te mandado essa inscrição pelo correio, nos meios de comunicação que a gente tem aqui, que são vários, vamos colocar dessa forma, os meios tradicionais que você recebe. Você pode dar entrada nesses pedidos também, isso pode também vir por vários meios de comunicação aí existentes, e você vai receber o seu pedido de reserva também correlacionado a ele. Tá? Para ilustrar aí, dentro dessa questão da flor, eu coloquei um exemplo também, pessoal, de uma compra aí feita pela internet, como todo mundo faz, tá a descrição do produto, eu recebi uma carta lá, por exemplo, dizendo um e-mail, né, falando sobre o meu pedido, que eu tinha que efetuar o pagamento. Então, a partir da efetuação desse pagamento, automaticamente eu recebi uma outra informação que meu pedido já estava sendo enviado e automaticamente, vamos colocar mais uma vez aqui, eles começaram a me mandar com frequência, né,
aonde ele estava, de que forma estava e quando ele estava chegando, vamos dizer assim, até minha residência, tá? Um exemplo também que a gente pode citar são questões de reserva de hotel. Então, você foi lá, buscou informação, geralmente o hotel te dá todo aquele processo, né, de reserva, você faz a reserva, faz o pagamento, ele vai te mandando com frequência uma série de informações da sua reserva, vamos dizer assim, para o dia que você fez a escolha, ou até mesmo você faz uma compra de determinado produto, né? Ele vai te informando, como foi o exemplo que a gente acabou de citar aqui, da marca aí do pedido que eu fiz, ele vai te informando uma série de preceitos, ou uma série de informações correlacionadas a ele, beleza? Então vamos lembrar, eu fiz a primeira etapa de informação, né? Busquei as informações correlacionadas a ele. Segunda etapa que eu fiz aí, eu recebi um pedido, né, das informações de onde ele está. Só que também eu não posso ficar somente nessas duas etapas. Eu tenho um terceiro serviço facilitador dentro dessa questão da flor, onde a gente chama de cobrança. E o que é a cobrança, na verdade? Qual que é o grande objetivo disso? É você emitir uma fatura de uma forma correta, né? E aí vai depender muito dessa questão, de uma forma que tenha um tempo super hábil, né? Pois se você enviar uma fatura errada, ou uma fatura que seja ilegível, até mesmo faltando informação, isso aí pode gerar uma insatisfação para o seu consumidor final. E aí a gente vai olhar o outro lado também, pode gerar até mesmo um prejuízo aí para a sua empresa, tá? Então, a maioria das perguntas que os nossos clientes fazem, né, é quanto que ele deve, ou quanto eu devo, o meu consumidor, ou nós como empresas perguntando, é quanto meu cliente tem que pagar, tá? Então, a gente começa a entender que os nossos consumidores, nós como empresa, pensando do outro lado, eles têm que ter faturas e extratos claros, o mais fácil, né? De uma forma muito mais clara. Porque senão não vai rolar essa questão do pagamento e, como eu disse, todo mundo acaba sendo prejudicado. Como exemplo, a gente pode citar aí. Existem aí vários extratos periódicos que podem ser enviados, né, dentro dessa questão dessa atividade do que está acontecendo. A gente pode pensar também nessas faturas de transações de forma individual. A gente pode mandar algum tipo de informação verbal de quanto o cara está devendo ou não. Pode ser uma apresentação, e aí essa apresentação, vamos dizer assim, de quanto está acontecendo tudo isso através desse canal, ele pode ser feito por um robô, por exemplo. Dentro dos slides de vocês, eu deixei uma carta, vamos dizer assim, mas é um exemplo de internet, você colocar lá, ele tem vários exemplos, eu peguei uma de uma cobrança, que eu achei até o tema é bem interessante, o título chama de uma cobrança amigável, onde ele fala de uma situação aí um pouco diferenciada, né, que até porque não cabe para os dias de hoje, onde ele fala dessa dificuldade, sabe, dessa correria que está acontecendo no cotidiano, e ele acaba lembrando, vamos dizer assim, o consumidor sobre o débito. E ele fala, né, olha, infelizmente eu não encontrei, etc, etc. E ele fala que se você quiser acertar, vamos dizer assim, ele te dá os canais da forma correta, tá? Então, uma outra forma, talvez, seja os próprios boletos bancários, né, que a gente recebe, enfim, né, a gente recebe carta, tem uma até aqui, se alguém quiser me ajudar a pagar, agradeço muito, né, da Unimed, tá aqui do lado, posso até pagar o código aí, se alguém quiser me dar de Páscoa, né, olha que presente bacana, as contas, né, a gente recebe por e-mail, um monte de fatura já vem por essa forma digital, né? Outros você recebe pelo próprio mobile, pelo próprio celular, onde o cara já te dá esse código, você copia e cola no seu aplicativo de banco, faz toda essa questão de pagamento. Então a gente tem que começar a pensar, quanto mais fácil tiver essa questão de cobrança, né, mais fácil, vamos dizer assim, vai ser para os meus consumidores pagarem. Então vamos começar a analisar. A flor, ó, imagina essa flor aí. O débito automático também, né? Pode ser, cara, porque ele facilita muito a vida, né, Rodolfo? Você vender o produto pro cara, você não tem que automaticamente talvez ficar cobrando ele toda vez. Ele vai lá pro seu cartão, que na verdade é o último assunto, aí você coloca lá como um débito automático e fica muito fácil, né, para tudo acertar. Então vamos começar a analisar. Você tem um produto que seria essa questão da flor em si, né, que é um produto central, onde você quer que esse produto seja desenvolvido, e aí a gente começa a entender que quanto mais formas tiver, mais fácil vai ficar a aquisição dele. Como a gente disse, por exemplo, as 4. Eu mandei informação para o cara, né, ele buscou essas informações, ficou muito claro para ele se interessou, na verdade joguei uma isca lá, ele se interessou, né, fez um pedido, dentro desse pedido, então, ele acertou lá o que ele desejava. Eu fiz o quê? Eu fiz toda a análise e mandei um boleto para ele pagar. Né? Então, eu estou fazendo todo esse processo. Só que o boleto emitido, vamos colocar assim,
não vai gerar um pagamento, vamos colocar dessa forma, né? Pode ser que o cara faça todo o processo, ache super interessante e, sei lá, não paga o boleto, né? Se a gente está falando de internet, automaticamente, se eu desconsidero, se eu não recebo, eu desconsidero o produto dele, né? Entendo que ele não fez o pagamento. Que seria o quarto, ou a quarta pétala, vamos dizer assim, dentro dessa questão dos serviços facilitadores. Então, a gente começa a entender qual é o objetivo de tudo isso, né? Se você tiver um bom sistema de pagamento para o seu consumidor, automaticamente ele vai fazer esse pagamento, ele vai efetuar o pagamento. Então, os clientes ou nós consumidores, de uma forma muito ampla, a gente vai pagar de uma forma muito mais rápida e vai talvez se sentir muito mais satisfeito se essa transação, vamos dizer assim, financeira, for muito simples. Só que não adianta você ter somente a simplicidade em tudo isso. Essa transação, vamos colocar assim dessa forma, ela tem que ser conveniente para todo mundo, né? Tanto, vamos dizer assim, para nós consumidores, quanto para as empresas. Então, quanto mais facilidade existir, melhor será. E aí entra uma série de exemplos, tanto que o Rodolfo acabou de citar um aqui, ó, de forma de pagamento. Você pode deixar aí um débito automático para esse cara. Você pode ofertar para ele boleto de pagamento para ele fazer em dinheiro, cartão de crédito, débito e assim vai indo, né? Você pode financiar Fora os alguma coisa. benefícios, né? Oi? Não Fora os entendi. benefícios, por exemplo, a TIM, você ganha 1 GB a mais de internet se você colocar no débito automático, ou boleto Sim. digital. Você pode perguntar, até mesmo essa questão, acredito aí, da instituição, né? Se você pagar um dia, aí me foge, porque eu não tenho acesso a isso, mas é que a gente ouve falar, né? Principalmente de aluno. Tá de Se você pagar até determinado dia, você tem um desconto diferenciado. Vamos colocar assim. Fora os benefícios, talvez, do interesse do produto, né? Se você é um cliente fiel, essa questão do desconto, ela pode se aumentar gradativamente, né? Por exemplo, a escola, colégio positivo, a gente como funcionário, a gente tem um desconto muito grande, vamos dizer assim, né, para os filhos estudarem lá. E assim vai indo, que são tudo benefício. Então, assim, você tem o interesse no produto, mas a questão do pagamento te facilita muitas coisas, tá? E aí até questão de parcelamento pode entrar em todo esse contexto que a gente tem aí. E eu acabei trazendo 2 exemplos para a gente entender essa questão de facilitação aí, né? Um exemplo eu trouxe da Vivo, onde ela te mostra, depois no slide, talvez na aula fica mais claro, a gente falando aqui, são questões de, né, para a gente entender, onde ela te mostra aí toda essa questão de pagamento, como funciona, as opções que ela te dá, quais são os bancos que você pode ofertar aí para você fazer um débito automático, as datas de melhor vencimento, né? Se você perdeu a segunda via, vamos colocar assim, ela te dá um caminho para tentar resolver essa situação, ou seja, ela facilita essa questão do pagamento através de várias vias, vamos colocar assim. E também a gente coloquei um exemplo da GVT aí, né, para você entender também as várias formas que essa empresa acaba te disponibilizando. Então, ou seja, não só elas, mas todas as outras acabam trabalhando tudo isso. Então, o que a gente conseguiu entender aqui, né? Que não adianta você ter um produto muito bacana, cara, sendo ofertado para a maioria das pessoas, se você não conseguir trabalhar tudo isso. Se você não conseguir, vamos colocar assim, nem não realçar, mas facilitar essa questão da vida dos seus consumidores. Então, além do produto que você tem, que é um produto de qualidade, vamos colocar assim, de valor agregado para o seu consumidor, você pode informar ele, você pode receber os pedidos, vamos colocar para a gente fazer um resumão, fazer uma facilidade dele comprar, né, de pagar isso e realizar esse pagamento de uma forma aí correta, tá? Então, essa questão aqui, como eu falei, para não ter 1 milhão de informação sendo depositada aí na cabeça de vocês, eu dividi em 2, né, em 2 aulas, onde a gente trabalhou essa primeira um pouco para a gente entender essa questão da flor de serviço e depois a gente trabalhou 4 pilares aí, tá? Ou 4 pétalas, vamos chamar dessa forma. Para quarta-feira, dia 15, a gente trabalha as outras 4 pétalas, né? E aí, para a gente tentar entender, não sei se vocês viram, já abrindo o material lá, eu não coloquei uma atividade para essa segunda-feira. Eu vou deixar a atividade para quarta-feira, fechou? Então, quando a gente terminar as 4 últimas pétalas, eu disponibilizo no AVA essa atividade para vocês, mas é uma atividade bem simples, assim, ela não vai ter um bicho de 7 cabeças. Vou tentar dar uma explicada para vocês já começarem a pensar, ou quem quiser já começar a adiantar isso, depois só coloca com as outras 4 no finalzinho. Então, qual que foi a ideia aqui?
que vocês pesquisem uma empresa. Essa empresa aí, ela pode ser de âmbito local, nacional, estadual, cara, o que você achar mais interessante, beleza? E aí você vai desenvolver essas etapas, as pétalas, vamos dizer assim, da flor de serviço. Beleza? Então aqui, ó, caso não exista, vamos colocar assim, né, nessa empresa que você escolheu, lógico, não esquece de citar ela, você pode criar. Mas eu também deixei muito claro que se você começar a perceber dentro dessa pesquisa que você realizou, que essa empresa apresente alguma etapa, vamos dizer assim, ou apresente todas as etapas, que eu acho que vai ser muito mais tranquilo, você pode apresentar ela conforme a empresa está pedindo lá, beleza? Ou tá mostrando para vocês. Fechou? Então, assim, não vou pedir de uma Coca-Cola da vida que seja, não sei, né? Para você criar nada dela. Não, se ela já estiver fazendo tudo isso, você pode utilizar o exemplo dela, beleza? Caso não exista, aí sim eu quero que você crie, que vocês pensem, né, de como tudo isso está acontecendo, ou como seria todo esse processo. Mas como eu disse anteriormente, aqui eu só estou disponibilizando as 4 primeiras para a gente, na próxima quarta, discutir as outras 4 e aí sim fechar essa atividade para ser postada no AVA, com data para o dia 22 de abril. Fechou? Então, assim, eu acho que só essa atividade entra para o dia 22, acho que vai dar um respiro aí para vocês, né? Nessa loucura de vários professores aí, talvez prestando ou ministrando, né? E passando 1 milhão de atividades aí para todo mundo. Beleza? Tranquilo, povo? Beleza? De boa. Dúvidas? De buenas? De boa. Dúvidas aí, pô? Vocês estão com overdose de chocolate ainda? Já comeram um monte de chocolate, tudo tirando. A Thaís nem me deu chocolate, mano. Nossa, mas tá em isolamento, né, velho? Não pode dar, não pode ter contato. Então, Daí tá de Amor, regime. a gente comprou. Para de ser mentiroso. Regime. hã? A Thaís falou que o Rodolfo tá gordo, por isso que não deu chocolate. Ah, falou o mais gordo da sala. Tá certo, pô. Você Mostra, também não abre ganhou, a então, câmera, né, Andrei? Abre a bom. câmera pra você ver. Não tô podendo, rapaz. O Andrei, toda vez que abre a câmera, filho, ele tá deitado na cama dormindo. Então a gente já até sabe. Tá Você é louco, rapaz? Morto esse piai. mostrando a teta gorda dele. É? Beleza, povo? Então, ó, só para a gente recapitular, então, essas datas aí da instituição, acho que vocês receberam pelo WhatsApp lá, né? O presidente de sala sempre manda. Então, as aulas retornam dia 22, presencialmente falando. Tem um decreto que foi encaminhado pelo prefeito de Londrina, a gente recebeu ele na sexta, ou foi divulgado, né? Todo mundo teve acesso na sexta-feira, onde ele prorrogou, vamos dizer assim, mais uma semana a questão do comércio, exigência das máscaras a partir de quarta-feira. E aí, lá nos últimos parágrafos, está alguma coisa correlacionada com a educação. O que ele ressalta? As escolas municipais, né, elas voltam a funcionar a partir do dia 5 de maio, beleza? E ele ressalta o seguinte: caso as instituições privadas queiram adotar, né, a partir do dia 5, então. Mas eu não sei dizer mais nada, velho. Não sei se volta, se não volta. Isso já fugiu totalmente ao alcance. A única coisa que eu sempre relato é que, né, toda vez que a gente se encontra, fala, próxima semana a gente volta, né? Um dia a gente volta, velho. Um dia vai aparecer todo mundo aí. Ô, professor, mas eu acho que não, porque meus pais receberam hoje. Eu tenho uma irmãzinha que estuda no colégio municipal e os meus irmãos no estadual. Eles receberam hoje uma programação de videoaula também no YouTube. E ela vai começar, a menorzinha vai começar a receber o material pelo legal. ar. Eu não sei. Dos seus irmãos, Thaís, não sei se chegou a ver. Aí acho que vale para todo mundo que tem filhos, irmãos e, sei lá, primos nas escolas estaduais. Eles estavam com o chat lá semana passada. E, meu, o bagulho tava pesado, hein? Tipo, pornografia rolando. Um cara insultou no estado, hein? O cara chamou uma galera para fazer um suicídio coletivo. O bagulho não, tava... mas eles estão postando vídeo no YouTube, no Aula Paraná. Então, aí tem um monte de videoaula, bem bacana. Então, nesse Aula Paraná tinha um chat, acho que eles cortaram, então. E aí tava rolando essa loucura aí total, meu.
Acho Não, que mas hoje eu já entrei, já acessei, já vi, assim, tá de quais são boinha. as aulas. Então Tá tem que tranquilo. começar Tem que pedir a pro ficar seu pai esperto. dar uma olhada nas atividades antes, né? Pra ver se não tem alguma coisa. Sim, Beleza? Então, assim, isso aí eu acho que é geral, né? Então, todo mundo tem que ficar esperto com essas questões aí, relacionadas a esses problemas que, lógico, podem aparecer de qualquer forma, né? Mas a Ai, Deus. nossa programação é essa, sim, né? Até dia 22, mas existe essa questão aí do governo que aí foge, né? É uma variável incontrolável para todo mundo. Mas a decisão vem de Curitiba e com certeza será comunicado para todo mundo. Beleza? Mas, a princípio, dia 22, porque dia 21 é feriado, né? Mais um. É. Depois do Mais um. primeiro tem mais um. Né? Ah, eu vou descansar daí. Ou vai fazer atividade, né? É. Isso também. Beleza, meus queridos? Alguma dúvida aí que vocês tenham em relação a tudo isso? Atividade, em relação Não, ao tamo junto. material, como estão as coisas lá? Vocês me falem e a gente vai discutindo. Tem o canal do WhatsApp também, assim vai indo. O professor, Oi. esse conteúdo de hoje ainda é primeiro bimestre, né? Eu geralmente queria dividir entre essa questão do primeiro bimestre e deixar a parede para o segundo, tá? Mas eu acho que a gente fecha nessa questão da flor aí para a prova, né? Aí, como eu falei, Tá. se a gente tiver uma resposta, a gente pode fazer uma recapitulação, não sei, fazer uma Fechou. revisão de tudo isso aí que está acontecendo, tendo totalmente a dificuldade de vocês em relação a isso. Não deve ser fácil, 1 milhão de coisas, né, aparecendo, e não é só minha disciplina, né, são outras também. O Gorla, ele já encerrou o conteúdo, ele vai fazer uma revisão agora, dessa semana pra frente. Mas assim, eu vou ainda continuar com algumas coisas, vamos ver, até dia 15 ainda eu tenho mais uma aula, talvez a partir do dia 20, dependendo como for aí as decisões, a gente volta a recapitular alguma coisa aí. Pode ser dessa Beleza. forma, mas eu tenho mais uma aula ainda que eu quero fechar. Tá Beleza? bom. Beleza. Não esquece meu presente, professor. Quarta-feira, meu aniversário. É mesmo, Rodolfo? A gente faz um parabéns. Já dá pra mandar Bota um um bolinho. presente online. Vou Amor, mandar uma vai ter foto. aula. Mandar uma É, foto. meu presente é a aula. Né? Você ganha presença. É. Beleza? Valeu, professor. Então, falou, povo. Boa semana aí pra vocês. Valeu, Beleza? valeu pela força aí. Se cuida aí sempre. Fechou? Abraço. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau. Alô. Falou.